Aí vamos dar uma arejada agora e vamos falar em responsabilidade civil do Estado. Ao falarmos em responsabilidade civil do Estado, a gente tem que abrir aqui, ó, que a responsabilidade do Estado, ela pode ser contratual ou extracontratual. A contratual, o próprio nome já diz, Justin Bieber, ocorre quando a administração fica inadimplente em relação ao contrato. Ela não cumpre determinadas cláusulas do contrato. Aí você quer responsabilizar a administração pública, você responsabiliza a administração pública, porém, você irá responsabilizá-la com base no contrato. Quando nós falamos, que é o que realmente nos interessa agora, em responsabilidade extracontratual, a gente fala em atos que a administração pública produz e estes atos causam algum dano ao administrado. E hoje a doutrina inteira diz que apesar de autonomia do Poder Legislativo, autonomia dos atos judiciais, esses atos podem trazer, evidentemente, prejuízos. Imagine você, Bárbara, tendo que cumprir uma lei que você tem certeza que é inconstitucional e essa lei te traz muito prejuízo. Lá na frente o Supremo declara essa lei inconstitucional. Você acha que não seria o caso, de repente, você responsabilizar o Estado? A depender do caso concreto, sim. Ok? Mas o que nos interessa mesmo é o que eu vou falar agora. A administração, a responsabilidade da administração pública, vocês aprendem isso na faculdade, vocês decoram o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e lá diz que a responsabilidade da administração pública e dos particulares que prestarem serviço público será uma responsabilidade objetiva. Objetiva. Boa, objetiva. Você decora isso. E mais do que isso, você decora isso aqui, ó. Que a responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade civil objetiva do Estado, ela depende apenas de 3 elementos, que é o elemento conduta, resultado e dano. Uma conduta, um ato, lícito ou ilícito, mas é um ato do poder público, que gerou um resultado, gerou um dano que pode ser material ou extrapatrimonial. Observem aqui, ó. Os danos podem ser materiais ou extramateriais, o conhecido dano moral, e os danos materiais podem ser lucros cessantes e danos emergentes. Lucros cessantes e danos emergentes. Ou seja, vamos supor que um carro da administração pública fure preferencial e bata num carro de um taxista. Se esse taxista sofrer um dano moral, ficar abalado na sua psique, não conseguir mais dirigir, por exemplo, ele terá o seu dano moral a ser indenizado. De repente, para arrumar o carro dele, se gastaram 10 mil reais, danos emergentes, os danos efetivamente causados. Aí ele ficou 45 dias sem poder trabalhar com o táxi, ele ganhava 200 reais por dia por táxi, com táxi e tal, ele terá o lucro cessante de 200 dias vezes 45, e assim vai. Então, o dano que pode ser causado pelo poder público em um ato, no que se refere ao administrado, pode ser um dano material ou extramaterial. Sabe o que é interessante? Ó? Se eu consigo ligar conduta ao resultado, que aquela conduta causou aquele resultado, aquele dano, ou que aquele dano foi causado por aquela conduta, por aquele comportamento, eu digo que eu tenho o nexo de
causalidade, o nexo de causa e efeito. Beleza, jóia, tranquilo, firmeza, é nóis. Agora, isso aqui é na responsabilidade objetiva. E o que é essa responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade em que eu não pequirirei, não inquirirei, não pesquisarei, nem pensarei no elemento culpa. Porque eu estou falando em atos de ação, atos comissivos, atos de ação, de comportamento positivo. Porque se eu falo no elemento culpa, eu tenho a responsabilidade subjetiva. Aí eu preciso comprovar a culpa. A negligência, a desídia, a imprudência. Agora olhem para mim aqui. A gente sai da faculdade, muitas vezes, pensando o seguinte, olha, responsabilidade do Estado é objetiva, porque o 37, parágrafo 6º, diz lá, quando o Estado ou um particular prestando um serviço público causar um dano ao particular, eu não faço análise sobre a culpa. A culpa ou dolo eu somente farei quando o Estado ingressar com uma ação de regresso contra o causador do dano. De repente, um policial senta o sarrafo num preso e o Estado indeniza o preso, eu não vou pesquisar culpa ou dolo. Agora, quando o Estado for entrar com uma ação de regresso contra aquele policial, aí sim eu analisarei culpa ou dolo. Beleza, Edson? Beleza? Agora tem o seguinte, me respondam, nua e cruamente, o Estado se responsabiliza de forma objetiva ou subjetiva? Escolha uma das duas, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Sempre? Não. Porque a gente sai da faculdade com essa falsa ideia, muitas vezes a gente sai com essa falsa ideia de que o Estado somente se responsabilizará de forma objetiva. Só que é muito crescente, é forte, com viés de alta mesmo, altíssima, a doutrina de jurisprudência que entende quando o Estado for omisso, que a sua responsabilidade será subjetiva. Porra, como é que eu vou demonstrar o elemento culpa do Estado? Como é que eu vou demonstrar o elemento culpa do Estado? É fácil. Deixou de prestar serviço. Falhou na prestação do serviço. Serviço prestado atrasado. Em direito ambiental, isso não se discute. Omissão na fiscalização ambiental gera responsabilidade do Estado de forma subjetiva. De forma subjetiva. Então, se cair para vocês na prova objetiva, o Estado somente se responsabilizará se responsabilizar objetivamente com a consequência de demonstração única e exclusiva dos elementos conduta, dano e nexo, está errado. Porque o Estado pode ser responsabilizado de forma subjetiva quando ele praticar atos omissivos, de omissão. Ok? Bom, mas para nós conseguirmos, voltando agora à tão debatida responsabilidade objetiva, para nós falarmos em responsabilidade objetiva, nós temos que trazer as teorias que justificam essa aplicação, a aplicação da responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva, ela é justificada pelas teorias do risco, que pode ser um risco integral ou um risco administrativo. Qual que é a diferença entre ambas? A diferença está em que, na teoria do risco integral, não se admitem excludentes, ao passo em que na teoria do risco administrativo se admitem excludentes. Se admitem excludentes. Aí você para e pensa o seguinte, mas quais excludentes? Em que eu tenho na teoria do risco administrativo e não tenho na teoria do risco integral. Pensa bem, imaginou se o Estado se responsabilizasse por tudo?
Caiu um raio, queimou a minha televisão. Responsabilidade do Estado. Ah, houve um homicídio, houve um assalto, um roubo, houve um furto, houve um crime de estupro, um crime de estelionato, responsabilidade do Estado. Já pensaram nisso? O Estado seria aquilo que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala, segurador universal. E não é bem por aí. Lá no direito ambiental a gente até pensa em teoria do risco integral, mas aqui não. Aqui a gente tem que pensar na administração pública, na teoria do risco administrativo. Porque nós temos que admitir que alguns atos não são de responsabilidade do Estado. Você pode pensar o seguinte, professor, chovia todo dia no mês de janeiro. E toda vez que chovia, alagava a rua e a água entrava na minha casa. E eu fiz durante 5, 6 anos requerimento para o poder público arrumar esse problema do escoamento das águas de enchente. Quer dizer, era notório que todo mês de janeiro chovia muito. A administração pública estava ciente de que aquela rua alagava e invadia, as águas invadiam as casas. E o Estado não fez nada? O Estado foi omisso, não prestou aquele serviço. Beleza, aí nós falamos que caso fortuito e força maior não são suficientes para eximir a administração pública. Mas, em regra, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima são excludentes de responsabilidade do Estado. São excludentes. Então, vejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima são excludentes. Então, se de repente, olha aqui para mim, nunca choveu daquele jeito em janeiro, nunca alagaram as casas, nunca se alagou as casas. De repente, em janeiro, chove uma tromba d'água, invade, eu não posso responsabilizar o Estado. Agora, se sempre chovia, sempre que chovia em janeiro, e sempre que chovia em janeiro alagava as casas, e sempre que chovia em janeiro alagava as casas, o poder público estava ciente disso, aí eu não posso dizer que seja um caso de força maior. Por quê? Porque o Estado sabia daquela situação e sabia do que acontecia em função daquela situação. Entenderam a diferença? Sacaram? Beleza? Qual que é o seu nome mesmo, parceiro? Cristiano, e você? Alvina! E o Justin Bieber, vocês viram o Justin Bieber olhando? Justin Bieber é pra calar, né? Bota fim de carreira de 1 metro, cheirando sem parar, né? Ai, Jesus. Sacaram isso? Agora me diga uma coisa, gloriosos e gloriosas. Há um acidente em que posteriormente se comprova que tanto o carro da administração pública quanto o do particular estavam em excesso de velocidade. Aqui não dá para dizer qual dos dois teve culpa. É um acidente numa estrada rural. Não dá para dizer quem tem culpa. Na maioria dos casos, pelo menos. E daí? Não dá para dizer que foi culpa exclusiva da vítima, não dá para dizer que foi culpa exclusiva do poder público, não dá para dizer de caso fortuito, força maior. Como é que eu faço isso? Cada um por si. Cada um por si. Porque não dá para a gente fazer nem compensação, dizer quem seja mais ou menos errado, você vai pagar mais ou menos. Concorrência de culpas e daí vai embora. Beleza?